Agradeço o convite que me foi feito para participar dessa mesa com dois queridos amigos. Então, nós combinamos bem o que íamos dizer. E, enfim, eu vou retomar um pouco aqui uma coisa que eu falei em 2015, num congresso de linguística histórica, realizado exatamente na Universidade de Santiago de Compostela, mas, é claro, com reflexões posteriores. Mas, antes de tudo, eu queria dizer para as pessoas todas que eu acho que todo linguista brasileiro tinha que fazer uma peregrinação até a Galícia, porque é uma experiência quando a gente chega lá e vê as placas de rua escritas, né, em galego, e a gente se reconhece, né? E para quem estudou história da língua, ouvir determinadas formas que para nós são arcaicas na boca das pessoas, né? Eu nunca vou me esquecer, em 2006 eu estava na casa do professor Henrique Monteagudo, que é todo culpado pela minha, né, introdução à língua galega, e a filhinha dele, que na época tinha 5 anos, chegou para nós e perguntou: de que falades? Eu achei que ela estava brincando. Eu falei: não é possível que ela use falades como se usava no século XIII, né? Então, foi realmente assim. Até hoje, né, ela já é uma moça crescida, né? E volta e meia, quando encontro com ela, eu falo: olha, até hoje não me esqueço do que você fez comigo, e me despertou todo esse interesse, esse carinho pela língua galega. E aqui, exatamente continuando a fala dos colegas, eu lanço uma ideia, né, que é essa de construir um grupo linguístico formado por essas línguas todas, né? Então, dei a ele o nome de portugalego e quero falar da classificação das línguas como construções ideológicas, né? Sean falou disso, claro, evidentemente, ao falar dos processos de normatização. Antes de tudo, né, a gente tem que fazer aqui a nossa defesa da educação, porque não dá nem para começar a falar do que está acontecendo, né? É assim, uma situação, acho que única na história do mundo e provavelmente do sistema solar, né? Então, vamos lá. Eu quero começar com uma citação do professor Ivo Castro, que me diz o seguinte: um dos principais problemas da linguística do português consiste em determinar se as diferenças que se detectam entre as variedades portuguesa e brasileira devem ser encaradas a nível da norma ou a nível de sistema, ou seja, se devem ser consideradas como variedades do mesmo sistema, ou se, pelo contrário, constituem sistemas separados e, portanto, línguas diferentes. Então, temos aqui um linguista português, né, muito conhecido linguista português, levando essa discussão sobre se português e brasileiro são duas línguas diferentes ou não. E aqui eu quero chamar a atenção para uma linguista inglesa, que é Deborah Cameron, que criou um conceito muito importante, que é o de higiene verbal, né? E nesse livro de 95, ela diz isso: tanto o prescritivismo quanto o antiprescritivismo invocam certas normas e fazem circular noções particulares acerca de como a língua deveria funcionar. É claro que as normas são diferentes e, no caso da linguística, são frequentemente dissimuladas. Então ela desce aqui, dá uma pancadinha na linguística. Mas ambos os conjuntos se alimentam dos argumentos mais gerais que influenciam ideias cotidianas sobre a língua. Neste nível, descrição e prescrição revelam ser aspectos de uma única e normativa atividade, uma luta por controlar a língua ao definir sua natureza. Então, essa frase, para mim, é importantíssima, né? Dizer o que a língua é ou não é, na verdade, é uma tentativa de controlar a própria natureza da língua, né? Porque a língua não existe como coisa, né, em si, ela é uma criação, um produto cultural, etc. Então, retomando a fala do Ivo Castro, né, que um dos principais problemas da linguística do português consiste em determinar, né? Então, eu sublinho, então,
toda essa parte, determinar se as diferenças que se detectam entre as variedades portuguesa e brasileira devem ser encaradas a nível da norma, a nível de sistema, ou seja, se devem ser consideradas duas línguas ou não. Então aqui nós temos o verbo determinar, né, que evidentemente tem a ver com a luta por controlar a língua ao definir sua natureza, né? Então, qual é a natureza dessas duas, do que eles chamam de variedades, portuguesa e brasileira, né? São duas línguas ou uma só? E aqui nós temos, né, a linguística, então é um problema da linguística, tomada como uma entidade abstrata, né? Então nós deveríamos pensar que são os linguistas e mais principalmente os falantes dessas línguas que devem determinar se eles acham ou não que as línguas são diferentes ou são iguais, né? Então aqui, tentando sempre ver o discurso que está por trás, né, das coisas que a gente lê e escreve. Então, eu parto dessa pergunta, qual linguística histórica, né? Por que os estudos de linguística histórica permanecem estacionados nas classificações firmadas no século XIX para as línguas indo-europeias? Então, nós sempre que vamos estudar a história da língua ou linguística histórica, temos lá aquela linda árvore do indo-europeu, que quando chega, né, as línguas chamadas nacionais, para e fica naquilo ali, né? A outra pergunta é, passados mais de 500 anos da transposição das línguas das metrópoles coloniais europeias para outros continentes, por que não admitir novos ramos na tradicional árvore da família? Então, evidentemente, isso tem a ver com mentalidade colonial, né? As colônias ainda se sentem muito ligadas à metrópole, apesar da independência, né? Independências promovidas por elites, né? Elites locais, como no caso do Brasil e da América Espanhola. Então, o corte não foi tão grande assim, em termos ideológicos, né? E qual é o desejo de controlar a língua ou definir sua natureza que subjaz a essa inércia, né? Então, por que paramos, né, nas famílias linguísticas, naqueles pontos que estão ali? Então, a gente consulta em alguns lugares, né, e encontra essa belezinha aqui, por exemplo, né, essa árvore. Você tem o latim, e aí temos todas as ramificações, e quando chega aqui nós temos apenas português, espanhol, francês, italiano e romeno, né? Então vejam aquilo que dizia a Rosário, que dizia o Sean, é a língua tomada como, né, uma entidade nacional com bandeira, arma, exército, etc., né? Então a gente pergunta, cadê o galego, catalão, asturiano, aragonês, occitano, romancho, emiliano romagnolo, provençal, lombardo, vêneto, napolitano, siciliano, sardo? Então todo esse grande conjunto de línguas derivadas do latim que não aparecem nesse desenho, né, porque o que está em jogo aqui é aquilo que nós chamamos, né, de ideologia do padrão. Na verdade, quem diz assim é o James Milroy, que escreveu, né, é uma verdade indiscutível que muito da linguística descritiva e teórica, junto com muito da linguística histórica, tem dependido do estudo de línguas importantes, isto é, amplamente usadas, em culturas de língua padrão, nas quais a língua tem sido vista como existindo numa forma padrão, clássica ou canônica. A linguística histórica do século XIX, por exemplo, se baseava na prática em línguas antigas que tinham sido transmitidas como entidades fixadas e amplamente invariantes. Teóricos modernos também têm dependido de descrições de estados uniformes de línguas e, às vezes, têm sido explícitos quanto a reificar línguas particulares, sobretudo o inglês, em sua forma padronizada, tal como fazem os não especialistas. Então, nesse texto, ele diz, por exemplo, que a concepção de língua da gramática gerativa, na verdade, né, é a língua culta dos Estados Unidos. Então, aquele modelo das árvores do Chomsky, tudo é a língua que ele fala, tá? A língua de intelectual branco americano, né? Então, temos toda essa questão ideológica aí. Então, vejam só que coisa bonita. No ano 2000, na revista Super Interessante, o professor Bechara fez essa declaração: não há nada no português brasileiro que não existe em Portugal. Mas também, na gramática dele, diz que a gramática normativa recomenda como se deve falar e escrever segundo o uso e autoridade dos escritores corretos e dos gramáticos e dicionaristas esclarecidos, né? Então, não são todos os escritores, só aqueles que ele considera corretos, né? Então, nós temos aqui, evidentemente, a ideologia do padrão, né? E aí eu pergunto, será que um caboclo ribeirinho do Alto Rio Negro se entenderia com o saloio transmontano?
Então, recentemente eu dei uma entrevista para uma rádio portuguesa em que o entrevistador dizia: foi feita essa experiência, né? Mesmo dentro de Portugal, trouxemos um açoriano para falar com um camponês típico dos Trás-os-Montes, eles não se entenderam de jeito nenhum, né? Então, essa ideia, justamente, né, a sinédoque, né, como existe uma língua única, unificada, que todo mundo entende, né, é essa ideologia do padrão, que justamente também dizia Rosário, né, quando a gente tem que estudar a língua, tem que ir para as variedades, e não para o padrão, porque o padrão é uma construção artificial. Então nós chegamos à ideia, né, nome da língua. Então nós abrimos o dicionário Aurélio, está lá o verbete galego-português, né, e que é assim definido: língua românica que era falada a noroeste da Península Ibérica e cujas fronteiras a este eram o leonês e o castelhano, e ao sul, abaixo do rio Minho, os dialetos moçáveis que ali se desenvolviam. Agora, bem abaixo do rio Minho, né? Então a gente tem que fazer aqui empurrar um pouco, né? Mas deixa para lá. Atestada pelo menos, aqui que é bom, atestada pelo menos desde o século VIII, os primeiros documentos nela conhecidos e redigidos por inteiro datam do século XII. No século XII, Portugal, mas não a Galiza, torna-se independente de Leão e se estende para o sul, criando-se assim uma fronteira política, que no século XIV já seria também uma fronteira linguística, ao norte o galego e ao sul o português. Então, esse verbete, para mim, apresenta algumas incoerências, a começar pelo nome dado à língua. Se ela é atestada pelo menos desde o século VIII, quando ainda não existia a entidade política chamada Portugal, e se somente no século XIV se estabeleceria uma fronteira linguística entre o galego e o português, por que chamar a língua de galego-português e não simplesmente de galego, uma vez que a entidade político-geográfica chamada Galécia existia desde a época dos romanos? Então, nas minhas conversas com o professor Monteagudo, enquanto ele me levava para passear pela Galiza, porque eu estava com o pé quebrado, né, no ano de 2017, nós fomos discutindo muito essa questão de quando começou realmente uma divergência entre o galego e o português. Então nós temos fenômenos políticos muito importantes na história de Portugal, que foi a ascensão da dinastia de Avis, né, então João I, a defenestração, o assassinato do conde de Andeiro, que era galego. Então acho que ali tem, simbolicamente, né, matou o conde de Andeiro e matou o galego também, como língua que tinha referência com Portugal, né. A Esperança Cardeira, que é uma linguista portuguesa, que tem um livro de história do português, diz lá: à entrada do ano 1000, no noroeste peninsular, a Galécia Magna, uma região que se estendia da Galiza a Aveiro, abarcando ainda uma faixa das Astúrias, delimitava já um romance com contornos peculiares. Não é ainda Portugal, não é ainda a língua portuguesa. Antes de Portugal, antes do português, no limiar do século X, já estava constituído um romance. Ok, mas por que tem que chamar de galego-português, né? Se não é ainda Portugal, não é ainda a língua portuguesa, e se a própria autora diz que esse romance era falado em toda a Galécia Magna, que outro nome se poderia dar a essa língua que não seja galego? Por que chamar de galego-português uma língua que surgiu antes de Portugal, antes do português, como faz, por exemplo, o dicionário Aurélio? Então, Fernando Venâncio, que é o nosso querido amigo linguista português, ele faz esse depoimento que eu acho delicioso. Se o ousado rótulo de Carolina Michaelis, galego-português, era já na altura uma correção política, hoje continua a ser. O problema é este: um português não consegue dar aquele idioma que no século XII surge perfeitamente irredutível, com estruturas de tal envergadura e tal complexidade que exigiram séculos de formação, o único nome que verdadeiramente lhe cabe: galego. A simples ideia de que o galego possa ter sido algum dia o idioma de Portugal é-nos insuportável. Não resta dúvida, esse famoso galego-português é um passe de mágica, que, para conforto do nosso patriotismo, elimina intermediários entre o latim e o português. Então, temos aí já, né, um linguista, né, que reconhece essa situação toda. Então vejam só, existe um livro clássico, né, do Edwin Williams, chamado Do Latim ao Português, né? Então, do latim direto ao português, sem passar por nenhum lugar. Ele foi publicado em 1938, em inglês, e publicado no Brasil no ano em que eu nasci, em 1961.
E lá nós encontramos essa delícia, né? Vejam só, o português arcaico e o moderno. Ao longo da costa ocidental da Península Ibérica, o latim vulgar, mais livre da influência do acento de intensidade germânica do que em qualquer outro lugar, outra parte, mais livre especialmente do que no resto da península, se desenvolveu em língua portuguesa, direto, né? Os mais antigos documentos em português aparecem pelo fim do século XII e marcam o começo histórico do português arcaico, né? Então nós temos aqui uma passagem direta, né? Então o latim vulgar se desenvolveu em língua portuguesa, né? E documentos em português marcam o começo histórico do português arcaico, né? Então simplesmente nenhuma menção da língua galega, isso no livro de 1938, podemos mais ou menos entender por quê. Mas em 2014 foi publicado aqui no Brasil esse livro chamado História Concisa da Língua Portuguesa, do Renato Basso e do Tadeu, né? E lá nós encontramos esse trecho, né? Um dos reinos germânicos conquistados pelos visigodos ao longo desses séculos foi o dos suevos, que constituíram um domínio cujas fronteiras eram quase coincidentes com as da anterior província da Galéquia. A permanência deles ali até a conquista dos visigodos, apenas em 574, permitiu um relativo isolamento linguístico que acabou por propiciar certos desenvolvimentos no latim vulgar dessa região, que depois viriam a diferenciar o romance falado ali, o galego-português. Um estágio muito antigo do português, quando este ainda se confundia com o galego, né? Então, antes mesmo de Portugal existir, o português já se confundia com o galego, né? Então, é uma história da nossa historiografia linguística, né? O apagamento do galego, que, como mostrou o João, começa exatamente quando começa a gramatização do português. Então, para constituir uma língua nobre, uma língua que merecia ser empregada, um dos principais instrumentos foi afastar o português do galego. E depois teve a briga com o espanhol, né? Então, para o português se fixar como uma língua da corte, etc., ele teve que apagar o galego e se proteger do espanhol, né? Então, a historiografia ainda insiste nisso. Vejam que é um livro recente, né? Um livro muito bom, inclusive, do Renato, nosso amigo, né? Mas que ainda, na terminologia, tem esses problemas, né? Felizmente, em 2016, foi publicado o livro do professor Faraco, A História Sociolinguística da Língua Portuguesa, que nos dá muitas informações e que reconhece explicitamente, né, a origem portuguesa no noroeste da península. E ele lá nos informa que a provável primeira ocorrência documentada do nome em português para a linguagem que é a mais geral que o latim, né, é a tradução do Delphix de Cícero pelo infante Dom Pedro, por volta de 1433 e 1438. Então, nós que aprendemos português na escola, a gente acha que a língua tem esse nome desde que, né, Deus disse Fiat Lux, né? Mas não é, né? O nome em português é muito recente, né, dentro da história. Então, só aqui na metade do século XV. Então, esse aqui é o trecho em que o Dom Pedro usa a palavra português. Então, ele fala: aqui eu li em português alguns seus capítulos, né? É mais geral que o português, mas ele ainda usa a expressão nossa linguagem, que era a mais frequente, né? Porque língua era só o latim, o resto era nossa linguagem, era vulgar, era romance, né? Então aqui ele tem a ousadia de começar a chamar a língua de português, e veja que é justamente, né, nas vésperas do empreendimento colonial, né? Então ele batiza a língua e daí a língua vai ser levada com esse nome para o resto do mundo, que vai ser invadido pelos portugueses, né? Mas eu quero também reivindicar que em 2012 eu já falava isso, tá? Então, na minha gramática tem um capítulo chamado Do Latim ao Brasileiro Passando pelo Português, e ali eu faço do galego ao brasileiro passando pelo português. Então, eu reivindico para mim essa, porque eu sou muito narciso, né, muito leonino, então reivindico aqui essa coisa. Isso também tem a ver, claro, com todas as leituras, né, e principalmente a leitura de um livro que para mim é um monumento, que é A História Social da Língua Galega, do professor Henrique Monteagudo, né? Que é realmente um primor para a gente aprender muito sobre essas coisas. Então eu proponho nessa gramática, né, levando adiante essa ideia de que a linguística histórica tem que se ampliar,
a criação de um grupo, né? Claro, uma criação ideológica como todas as outras, mas assumida. Eu estou querendo realmente controlar a língua aqui, né? Então, a partir do galego, nós temos um desdobramento, que é o galego moderno, o português, que só ganha esse nome na segunda metade do século XV. Depois, a partir do português colonial, a formação de várias outras línguas derivadas dele. Então, são 500 anos de história, né? Então, nós podemos realmente começar a reconhecer que são línguas diferentes, né? Algumas mais próximas umas das outras, outras mais distantes, né? Então, nós temos aqui, então, uma coleção, um conjunto de línguas que tem uma origem comum, né? Na revista Grial, que é uma revista publicada na Galiza, eu fui presenteado com esse mapa, né, em que as diferentes línguas do grupo estão aqui distribuídas geograficamente, né? Então, nós temos aí a linguística, né, que pode ser classificada como uma ciência social. Mas toda ciência social, na verdade, é um discurso, né, e no caso da linguística, um discurso sobre língua e sociedade. A língua não é como uma pedra. O geólogo tem ali a pedra, ele pode examinar o objeto físico, né? A língua, para ser estudada, ela tem que ser primeiro inventada, né? Já está lá no curso de Linguística Geral, é o ponto de vista que cria o objeto. Então, para a gente falar de língua, a gente tem que criar a língua primeiro. Então, um discurso sobre língua e sociedade, que, mais uma vez, é a luta por controlar a língua ou definir sua natureza, né? Então, quando uma escola de pensamento linguístico diz a língua é X, né, ela está construindo uma ideia de língua, está dominando, né, está querendo dominar aquela natureza. Por isso que tem essas disputas todas. O que é a língua para o gerativista, o que é a língua para o estruturalista, o que é a língua para o funcionalista, né, o que é a língua para um analista do discurso, e por aí vai, né. Então, né, a minha proposta do portugalego é aquilo que o Bourdieu chama de um discurso herético, né? E o que é o discurso herético? Deve contribuir não somente para romper com a adesão ao mundo do senso comum, professando publicamente a ruptura com a ordem ordinária, mas também produzir um novo senso comum e nele introduzir as práticas e as experiências até então tácitas ou recalcadas de todo um grupo, agora investidas da legitimidade conferida pela manifestação pública e pelo reconhecimento coletivo. Então, querer reconhecer português brasileiro como uma língua diferente, como uma língua, né, é realmente um discurso herético e nós podemos levar adiante, né? Pelo menos eu quero produzir um novo senso comum sobre língua. Essa é a nossa briga, né? E, evidentemente, essa proposta de um grupo linguístico também envolve, né, um programa de ação e pesquisa, que já tem sido aqui promovido amplamente pelo Núcleo de Estudos Galegos e pelos nossos colegas. Então, reconhecer o lugar do galego nos estudos comparativos das línguas do grupo, resgatando do apagamento histórico promovido desde o Renascimento pela ideologia linguística dominante em Portugal e, por tabela, no Brasil. Reconhecer a individualidade das diferentes línguas do grupo, especialmente português europeu e português brasileiro, e combater a ideologia da superioridade natural do português europeu como língua original. Então, a gente ainda encontra isso, né, em manifestações em Portugal, né, que a língua deles é mais importante, porque é original, etc, etc. Produzir comparações sincrônicas em todos os níveis, fonético, fonológico, morfossintático, lexical, etc., entre as línguas do grupo. Promover o estudo diacrônico dos processos de mudança em conexão com a história sociopolítica das comunidades. Examinar as dinâmicas glotopolíticas de cada uma das comunidades linguísticas. Por exemplo, língua minorizada, como galego, língua oficial, mas não hegemônica, como nos países africanos de língua oficial portuguesa, normatização de uma variedade em detrimento de outras, como Portugal, uma norma padrão exógena, como no caso do Brasil, né? Nós temos uma norma padrão que vem de fora, né? Então não reflete o português brasileiro, língua de resistência, como no Timor-Leste, preconceitos, discriminações, etc. Né? Então não é simplesmente criar um nome do grupo, né? Inventar um nome novo, mas também propor todo um projeto de pesquisa, um programa que já vem sendo desenvolvido. E era isso que eu queria dizer. Obrigado, gracinha.